Pessoal, terminada a eleição, acho necessário, acho legal fazer uma avaliação dos resultados aqui no sul de Minas. Aqui vão alguns dados, então. Primeiro, votação para presidente da República. Em quase todas as cidades o Bolsonaro ganhou. Foram pouquíssimas as cidades em que o Lula ganhou. Vou dar o nome de uma cidade em que o PT ou as forças aliadas a ele ganharam em todos os cargos. Poço Fundo, pertinho de Machado. Eu notei que a diferença não foi tão grande. Em alguns lugares, por exemplo, como Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, a diferença foi bem significativa, mas em outras partes não tanto. Mas eu percebi que a votação no Romeu Zema, o governador eleito em Minas Gerais, esteve lá em cima. Então, muita gente que votou no Lula votou para o Zema para o governador. De uma maneira geral, tem exceções, mas de uma maneira geral, a votação do Zema está em torno de 30% a 80%, desculpa, de 70% a 80% dos votos válidos para o governador na região, o que é um número muito significativo. O senador que foi mais votado aqui no sul de Minas foi o do PSC, o Cleitinho, que foi o senador eleito. Como nós sabemos, o Cleitinho é uma figura política aliada ao Bolsonaro. E agora quero fazer uma análise mais detalhada para deputado federal e deputado estadual. Eu acho que o sul de Minas não perdeu nada. Ao contrário, ele ganhou mais um deputado estadual na sua representação. Então, para deputado, primeiro eu vou falar de deputado federal. Os deputados federais do sul de Minas, que têm voto aqui, têm domicílio eleitoral aqui, até esta legislatura, o Odair Cunha, do PT, o Emidinho Madeira, que é da região mais oeste aqui de Minas Gerais, ele é de Nova Resende, próximo a Guaxupé, Muzambinho, o Dimas Fabiano, de Varginha, ele é do PP, nessa legislatura ainda está o Bilaquinho, o Olavo Bilac, que é muito votado aqui na nossa região. Mas dessa vez ele não resolveu disputar a eleição. E isso facilitou a entrada de um outro representante do sul de Minas, que é o Rafael Simões, aqui de Pouso Alegre, que teve uma votação muito grande, mais de 150 mil votos. Quer dizer, então sai o Bilaquinho, mas no seu lugar entra o Rafael Simões. Pelos estudos que eu faço, o sul de Minas costuma reeleger os seus representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, num índice superior à média de Minas Gerais. No caso aqui de deputado federal, não perdeu nenhum. E o Bilaquinho saiu, mas saiu porque não disputou a eleição. E o Rafael Simões entrou. Então, o saldo é bastante positivo. E para deputado estadual, nós temos vários representantes da região, mas os que têm domicílio eleitoral aqui na região, eu estou falando isso porque, por exemplo, Mauro Tramonte, que é muito bem votado, sobretudo na região de Poços de Caldas, ele nasceu em Poços de Caldas. Na eleição de 2018, ele foi o deputado estadual mais bem votado de Minas Gerais, com cerca de 500 mil votos. Dessa vez, diminuiu bastante a votação dele. Mas se você olhar, por exemplo, na votação lá de Poços de Caldas, o nome dele aparece em primeiro lugar, em vários outros lugares. Mas o domicílio eleitoral dele não é daqui. A mesma coisa, Mário Caixa, que é de Três Pontas, nasceu em Três Pontas, mas o domicílio eleitoral está em outra região. Então, focando quem tem domicílio eleitoral na região,
os deputados do sul de Minas, nessa legislatura que vai terminar no final desse ano, são esses aqui, olha. Cássio Soares, do PSD, ele é de Passos. O professor Cleiton, do PV, ele é de Boa Esperança, bem pertinho de Varginha. Ulisses Gomes, do PT, que tem domicílio eleitoral em Itajubá. O Dr. Paulo, do Patriotas, aqui de Pouso Alegre. E o Dalmo Ribeiro, de Ouro Fino, que é do PSDB. O que aconteceu? O Cássio Soares foi reeleito, acho que para a 4ª legislatura, com uma votação muito grande. O professor Cleiton foi reeleito, Ulisses Gomes reeleito, o Dr. Paulo reeleito. E aí nós temos uma novidade. O Maurício, do Partido Novo, de Ouro Fino, ele teve 51 mil votos e ele foi eleito. É o único representante do Partido Novo na Assembleia Legislativa. E, para uma surpresa minha, sobretudo, o Rodrigo Lopes, ex-prefeito de Andradas, que também foi eleito para a legislatura que começa no ano que vem. Eu esqueci de dizer o nome de Antônio Carlos Arantes, lá da região oeste, próximo a Guaxupé, também, São Sebastião do Paraíso, que também foi reeleito. Mas nós tivemos uma baixa entre os representantes do sul de Minas. Qual foi a baixa? O deputado Dalmo Ribeiro, que apesar de ter tido uma votação grande, bem significativa, de 62 mil votos, ele acabou não sendo eleito. E olha que interessante, o Dalmo, com 62 mil votos, ele está à frente, em número de votos, de 18 candidatos que foram eleitos com uma votação menor. Por exemplo, o deputado estadual que foi eleito com a menor votação é o Rodrigo Lopes, de Andradas. Ele teve 28.270 votos. Ele foi eleito, ele é do partido União Brasil, e o Dalmo, do PSDB, com 62 mil votos, acabou não sendo eleito. O Maurício, que foi eleito pelo Novo lá em Ouro Fino, teve 52 mil votos e ele está abaixo da votação do Dalmo. Então, em resumo, nós tivemos uma perda, o deputado Dalmo, que não se reelegeu, e a entrada do Maurício, que substitui o Dalmo, eles são da mesma região, e do Rodrigo Lopes, de Andradas. A pergunta é, por que isso acontece? É porque, gente, o sistema de votação, a legislação de votação no Brasil estabelece que o partido, não o candidato, o partido, somando todos os votos dados aos candidatos e a legenda do partido, tem que chegar ao quociente eleitoral. E aí, chegando ao quociente eleitoral, dependendo do número de candidatos que cada partido eleger, os mais bem votados dentro do partido serão os eleitos. E no caso do Rodrigo Lopes, ele foi eleito com 28.270 votos, e isso se explica porque, somando todos os votos do partido a que ele pertence, ele esteve entre os mais bem votados, e por isso a eleição dele. A mesma coisa do Novo. No caso do Dalmo, ele pertence ao PSDB. O PSDB é um partido que foi muito avariado nesta eleição e, apesar da votação significativa, o Dalmo acabou não sendo eleito, portanto. E também quero dizer que, de todas as cidades do sul de Minas, a mais expressiva em termos de representação na próxima legislatura, no ano que vem, vai ser Pouso Alegre, que depois de muito tempo, desde 1994 isso não acontecia, Pouso Alegre vai ter um representante na Assembleia Legislativa, o Dr. Paulo, e um representante na Câmara Federal,
o Rafael Simões. Esse é o Sul de Minas.